Bom, galera, estou regravando esse vídeo porque acabei de ter uma crise e continuo nela, então vai ser mais gostoso ainda esse vídeo. E se o gatilho da crise acontecer de novo, eu pensei numa coisa melhor. Eu vou fazer um documentário para vocês, porque tem muito a ver com o que eu estava falando no vídeo. Eu acho que o vídeo vai ficar muito melhor agora, né? Vai ficar muito mais legal. Eu podia ter até filmado minha crise, ia ficar um vídeo muito legal. Quem sabe eu viralizasse, né? Que pena, fui muito burro. Acabei de apagar o vídeo. Dava para editar. Vou procurar na lixeira para ver se tá. Bom, eu estava falando sobre o Dia do Orgulho Autista, né? E resumindo, eu estava começando a construir um argumento de que esse é um dia muito doloroso, principalmente para autistas de nível de suporte 2 e 3, porque é um dia em que geralmente a gente abre a internet, abre as redes sociais e se depara com até amigos nossos, né, fazendo listas de autistas, que eles são os orgulhos dos autistas, geralmente, e que, via de regra, são pessoas brancas, privilegiadas, com vantagens sociais muito preponderantes e muito determinantes nas situações pelas quais as pessoas são exaltadas. E elas são colocadas como, assim, o suprassumo das pessoas autistas. É devido a isso que surgiu no meio autista a expressão supremacismo Asper, ou supremacismo Asperger, que alguns devem considerar muito maldosa, e ela é muito maldosa por vários motivos, porque o próprio nome Asperger, a gente hoje sabe que está ligado ao nazismo, e quando a gente acusa alguém de supremacista Asperger, é pesado, é muito pesado. Bom, mas qual é a definição de supremacismo nível 1? Vamos colocar assim. A definição é a pessoa autista nível 1, ou a pessoa que está reproduzindo, pode ser uma pessoa não autista também que está reproduzindo isso, né? Que costuma exaltar pessoas autistas de nível 1 pelas suas funcionalidades, pelas suas altas performances. E isso faz com que pessoas autistas de nível 2 e 3 que não manifestam as suas potencialidades das maneiras que são reconhecidas pela maioria das pessoas como alta funcionalidade ou alta performance, sejam invisibilizadas. Não é que as pessoas de nível 2 e 3 não façam coisas legais, não tenham potencialidades, não tenham talentos, não tenham suas vitórias, não tenham suas conquistas. É que esses talentos, vitórias, conquistas e potencialidades dificilmente são lidas como talentos, vitórias, potencialidades pelas pessoas que têm esse matiz mais supremacista do nível 1, né, o supremacista Asper. E isso é bastante complicado, porque, por exemplo, nesse momento eu estou gravando um vídeo para vocês pela segunda vez em que eu comecei a fazer algo, a nossa internet caiu. E dessa vez a nossa luz piscou. É uma coisa que a gente está até para conversar com os nossos queridos senhorios. Porque acontece uma coisa curiosa. Que quando eu começo a fazer algo muito importante, né, acontecem coisas assim bastante curiosas. E essas coisas bastante curiosas atrapalham a minha produtividade, sendo que eu já estou há pelo menos 4 horas me autorregulando para poder gravar esse vídeo.
E aí, quando eu começo a gravar esse vídeo, simplesmente a luz cai, pisca, magicamente. Olha só. Pá! Coincidências incríveis, né? Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que isso não será contabilizado como uma grande vitória, entendeu? Eu não vou ver amigos meus, inclusive amigos meus, do ativismo pelo autismo. Eu não vou ver amigos meus compartilhando esse vídeo. Eu não vou ver amigos meus falando de mim hoje como algum tipo de exemplo. Isso nos leva a crer que nós, autistas de nível 2, 3, somos tidos como escória, como pessoas que não devem ser faladas porque são cases de derrota. Vocês estão entendendo? Então, esse vídeo não é para dizer que você, meu caro autista, minha cara autista, nível 1 de suporte, é menos autista do que eu, do que a Carol Souza, do que a Fernanda Fialho, do que o meu amigo Tarcísio Lucas Hernandes Pereira, que eu exaltei muito no primeiro vídeo. Um homem negro, retinto, que se formou em composição e regência, que até monge franciscano já foi, e que tem histórias muito interessantes de vida, e que é um grande game designer, um grande criador de jogos narrativos, um grande ficcionista, um grande contista, que cuida de 2 filhos junto com a sua esposa, 2 filhos, pelo menos um eu tenho certeza que é autista, o outro eu não posso dizer. O próprio Tarcísio é autista. Esse cara, que hoje é um dos meus heróis, não será lembrado, exceto por mim, porque eu vou dar uma divulgada no trabalho dele hoje ainda, além dessa aqui que eu já estou fazendo. E o Tarcísio corta um dobrado e dá 300 mil aulas de inglês por dia, porque não está enquadrado em nenhuma atividade laboral formal, como a maioria de nós, né? Então veja, eu não sei qual é o nível de suporte de Tarcísio, mas suponhamos que ele seja o nível 1 de suporte, por exemplo. Vejam que eu não estou falando sobre quem é mais autista do que quem. Eu estou falando sobre... Mesmo porque nível de suporte é móvel, tá, pessoal? A pessoa que nasce no nível de suporte 1 e não teve nenhum tipo de... Eu posso ter nascido no nível de suporte 1, mas eu estou no nível de suporte 2, migrando para o 3, assim, e com as funcionalidades indo por água abaixo. Principalmente porque até hoje não tenho condições de, por exemplo, viver em condições adaptadas. Muito pelo contrário. Sempre estou vivendo em condições adversas e sempre a minha impressão é de que eu estou lutando contra a realidade. Como este vídeo aqui é porque eu sou karateca e mesmo estando fora de um dojo, por enquanto, o karatê não morre, né? E uma vez karateca, sempre karateca. E o Dojo-kun, né? O código do dojo, assim como o Nijo-kun, né? O código elaborado pelo grande sensei Gishin Funakoshi, ainda está aqui na minha medula, sabe? Então, assim, tomar muito Ashibarai do sensei, tomar muita pancada do Shinai, aqui, 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 em qualquer lugar, né? Para ajeitar a postura, para não cair no chão, para não recuar quando estiver lutando com um coleguinha, para ir para frente, entendeu? É esse espírito que está me fazendo fazer esse vídeo agora, né? Depois de ter perdido metade de um vídeo, enfim, por alguma coincidência diabólica que tenha acontecido na minha vida, de começar a fazer um trabalho e coisas incríveis começarem a acontecer ao mesmo tempo.
Então vejam, a minha crítica não passa por hierarquização de quem é mais autista do que quem. A minha crítica vai diretamente para um dia que intitular no Dia do Orgulho Autista está sendo usado para divulgar pessoas de altíssima performance e que tiveram conquistas dentro do que é esperado na ideologia neoliberal, meritocrática, ao passo que outras pessoas são invisibilizadas porque as suas conquistas não são consideradas conquistas, as suas vitórias não são consideradas vitórias. E eu ter me aprofundado em Muhyiddin Ibn al-Arabi, Abhinav Gupta, Sthiramati, língua sânscrita, Shivaísmo da Caxemira, teoria da metáfora da filosofia budista Yogacara, semântica cognitiva, 3 idiomas, e agora um quarto que eu estou voltando para o árabe de novo, e um monte de outras coisas, né, que me levaram a engendrar uma abordagem do tarô atualizada, nova, e que ao mesmo tempo respeita uma tradição de leitura da imagem e que aponta para uma superação do aprisionamento às grades do ocultismo europeu do século XIX, com seu positivismo, com seu colonialismo simbólico. Sim, porque ao mesmo tempo que o inglês estava tratando o indiano como sub-raça, as teorias mágicas, místicas e simbólicas que eles engendram e oraculares também têm traços fortemente colonialistas. Não é em vão que todos esses ingleses da OTO, da Golden Dawn, da Astro Argentum também, são apaixonados por grimórios salomônicos. E eu não estou cancelando a tradição dos grimórios. Eu gosto de estudar a história dos grimórios, mas eu gosto também de ser crítico. E convenhamos, né, que o trato com o mundo espiritual que emana dali é escravocrata. São manuais de escravizar demônios ou manuais de escravizar espíritos, ou seja lá o que for. Manuais de... ali você aprende a torturar espírito, aprisionar espírito, escravizar espírito, constranger espírito, né? Ali é estabelecido uma hierarquia onde o mago se coloca como Deus. Ali você tem uma ideia de pureza também e de supremacismo, onde o mago se dedica obsessivamente a processos de banimento que visam higienizar ao máximo o seu ambiente de trabalho. Ali existe muito antropocentrismo. Ali existe todo tipo de contradição que você imaginar. E a minha teoria do tarô, ela busca dar subsídios para que o oraculista possa ler imagens sem precisar se filiar, sem se sentir obrigado a, por exemplo, achar que a lua é ligada ao feminino, logo a falsidade, irracionalidade, loucura, traição e todo esse tipo de coisa. Bom, mas isso não estará nas listas de autistas, orgulhos, né? Nem de pessoas próximas a mim. Entenderam? Então esse vídeo é para eu mesmo fazer isso, já que ninguém vai fazer.
Então, eu mesmo estou dizendo aqui, diante do meu reflexo na câmera, e para vocês, né? Parabéns para mim por ter chegado até aqui, por ter ainda minha sanidade básica, por ter seguido adiante, mesmo diante de tanta adversidade, adversidades inclusive que ocorrem até hoje, algumas adversidades inclusive no âmbito do crime, da violência, da psicofobia, da perseguição, do abuso, do assédio, né? Que são coisas que, para quem acompanha, por exemplo, a Fernanda Fialho, sabe que essas coisas não deixam de fazer parte da pessoa autista, principalmente a gente que tem um nível de suporte alto e que tem graves dificuldades em reagir a abusos, responder do jeito que as pessoas mereciam ser respondidas, ir para o pau quando devia ir para o pau, constranger quem merecia ser constrangido, envergonhar quem merecia ser envergonhado, expor quem merecia ser exposto, achincalhar quem merecia ser achincalhado, né? E colocar limites claros no nosso perímetro. Limites esses que são constantemente quebrados, constantemente ultrapassados, pois as pessoas se aproveitam da nossa incapacidade, às vezes, de responder à altura que elas merecem. E, infelizmente, existem seres humanos muito covardes, muito atentos a pessoas vulneráveis e que, infelizmente, gostam de se aproveitar dessas brechas que a gente dá para exercer aí seus pequenos poderes e serem deuses por alguns minutos, né? Que é isso que algumas pessoas mais querem na vida, né? Se sentir pequenos deuses ou semideuses por alguns minutos, né? Dizer, eu mando em alguém, né? Eu posso escrotizar alguém, né? Eu sou um fudido, né? Mas eu posso fuder alguém que tá pior do que eu, né? Assim, infelizmente, é assim que é. E como dizia John Coffey, e é assim o tempo todo, chefe. John Coffey, do The Green Mile, A Espera de um Milagre, do Stephen King. Né? Tem gente que não gosta, né? Acha que o filme é muito sádico, sadistic porn. Eu amo aquele filme. Maravilhoso. Lindíssimo. Lindíssimo. É aquilo ali. A vida de um neurodivergente é a vida de John Coffey. Como café, senhor. Mas sem, sem os dois F's, eu acho. Assim, com um S só. É alguma coisa assim que ele fala do nome dele. Eu acho muito fofo. Então sou o John Coffey, minha gente, na Milha Verde, entendeu? Estamos todos na Green Mile, né? E a expectativa de vida dos autistas pobres, racializados, pretos, indígenas como eu, é bem baixa, né? A gente raramente chega aos 50, então estamos todos na Milha Verde, estamos todos na Green Mile, e eu estou tentando fazer valer a pena essa jornada, porque eu não tenho mais nenhuma ilusão quanto não tenho mais nenhuma ingenuidade, perdi toda a minha inocência. Minha vida, todo dia eu escuto The End do The Doors, que é a maior ode à morte da inocência que já escreveram, né? Porque a gente, infelizmente, para sobreviver no mundo, precisa entender de uma vez por todas que nós somos odiados, nós somos repudiados, todos os regimes totalitários nos matam em primeiro lugar, nós somos aberrações, nós somos improdutivos, nós somos defeituosos, é um assinte e uma ofensa para a maioria das pessoas a nossa mera existência. E o mundo está o tempo inteiro se esforçando para que nós nos suicidemos, para que nós percamos a sanidade de uma vez por todas,
para que a gente cometa alguma besteira também imputável de crime, né? Para que a gente seja encarcerado, seja no sistema prisional, seja no sistema psiquiátrico, ou seja na rua, ou seja numa cracolândia, ou seja na bebida, ou seja debaixo da terra. Nós somos alvos da necropolítica. E esse vídeo é para dizer parabéns para você, autista de nível 2 e 3, nível alto de suporte, fudido, fudida, que foi diagnosticado tarde na vida, que passou uma vida inteira sendo tratado como vagabundo, preguiçoso, pirracento, falto de vontade, sem iniciativa, e que chegou aos 38 anos, como eu, acreditando nessa merda toda, até descobrir que era uma pessoa com deficiência e tentar, a partir daí, construir alguma dignidade na vida e alguma autocompaixão e alguma autoaceitação. Vocês são foda. Não vão falar de você hoje. Vocês não vão estar na lista dos orgulhinhos da funcionalidade autista. Mas vocês são foda. Entendam isso. Um abraço e até a próxima.